Olá, meu nome é Bianca Rodrigues e hoje eu vou falar sobre a suspensão ativa eletromagnética. Mas antes, a gente precisa saber um pouquinho mais sobre os materiais magnéticos para entender como ela funciona. Nessa apresentação, eu vou falar sobre a propriedade básica de todo material, formulações de Maxwell, propriedades magnéticas, tipos de materiais magnéticos duros e moles e, por fim, a suspensão ativa eletromagnética e como seria se ela existisse em bicicletas. Pierre Curie mostrou que as propriedades magnéticas da matéria mudam a uma certa temperatura, conhecida como ponto Curie, e junto com Pierre Ernest Weiss, postulou que a existência de um campo molecular em materiais como o ferro justificam a existência de uma temperatura crítica, onde ocorre a mudança de fase. Todas as substâncias, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas, mostram alguma característica magnética, em todas as temperaturas. Dessa forma, o magnetismo é uma propriedade básica de qualquer material. Baseando-se nos estudos de Michael Faraday, Maxwell unificou, em 1864, todos os fenômenos elétricos e magnéticos observáveis, em um trabalho que estabeleceu conexões entre as várias teorias da época, derivando uma das mais elegantes teorias já formuladas. Maxwell demonstrou, com essa nova teoria, que todos os fenômenos elétricos e magnéticos poderiam ser descritos em apenas 4 equações, conhecidas atualmente como as equações de Maxwell. Essas são as equações básicas para o eletromagnetismo. Assim como a lei da gravitação universal e as 3 leis de Newton, são fundamentais para a mecânica clássica. As equações de Maxwell para o eletromagnetismo constam da unificação entre as leis de Gauss para a eletricidade e para o magnetismo, a lei de Ampère generalizada e a lei de Faraday para a indução eletromagnética. Lei de Gauss para a eletricidade. Essa é a primeira das 4 equações de Maxwell, proposta originalmente pelo matemático alemão Carl Friedrich Gauss. É equivalente à lei de Coulomb em situações estáticas. Ela relaciona os campos elétricos e suas fontes, as cargas elétricas, e pode ser aplicada mesmo para campos elétricos variáveis com o tempo. Lei de Gauss para o magnetismo. Esta lei é equivalente à primeira, mas aplicável aos campos magnéticos e evidenciando ainda a não existência de monopolos magnéticos. Não existe polo sul ou polo norte isolado. De acordo com essa lei, as linhas de campo magnético são contínuas, ao contrário das linhas de força de um campo elétrico, que se originam em cargas elétricas positivas e terminam em cargas elétricas negativas. Lei de Ampère. A lei de Ampère descreve a relação entre um campo magnético e a corrente elétrica que o origina. Ela estabelece que um campo magnético é sempre produzido por uma corrente elétrica ou por um campo elétrico variável. Essa segunda maneira de se obter um campo magnético foi prevista pelo próprio Maxwell, com base na simetria de natureza. Se um campo magnético variável induz uma corrente elétrica e, consequentemente, um campo elétrico, então um campo elétrico variável deve induzir um campo magnético. Lei de Faraday. A quarta das equações de Maxwell descreve as características do campo elétrico, originando um fluxo magnético variável. Os campos magnéticos originados são variáveis no tempo, gerando assim campos elétricos do tipo rotacionais. Até o final do século XIX, acreditava-se que com essas equações não havia mais nada para ser descoberto na física. Porém, em 1900, Max Planck deu início à chamada física quântica com seus postulados sobre a radiação de corpo negro. Enfim, em 1905, Albert Einstein revoluciona de uma vez por todas os conhecimentos da ciência, lançando a teoria da relatividade e o efeito fotoelétrico, abrindo caminho para o maior desenvolvimento científico da história. As equações de Maxwell são consideradas o marco final do que chamamos de mecânica clássica. Maxwell foi o primeiro físico a encontrar, através de cálculos matemáticos, a velocidade das ondas eletromagnéticas, tudo graças às suas famosas equações. As propriedades magnéticas dos materiais têm sua origem na estrutura eletrônica dos átomos. Do ponto de vista clássico, são 2 tipos de movimentos associados ao elétron, que podem explicar a origem dos momentos magnéticos: o momento angular orbital do elétron e o momento angular do spin do elétron. São 3 os tipos de materiais magnéticos. Temos os diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Os diamagnéticos são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético externo, estabelecem em seus próprios átomos um campo magnético em sentido contrário ao que foi submetido, mas que desaparece assim que o campo externo é removido.
Em razão desse comportamento, esse tipo de material não é atraído por ímãs. São exemplos: mercúrio, ouro, bismuto, chumbo e prata. Paramagnéticos. Pertencem a esse grupo os materiais que possuem elétrons desemparelhados, que, ao serem submetidos a um campo magnético externo, ficam alinhados no mesmo sentido do campo ao qual foram submetidos, que desaparece assim que o campo externo é retirado. São objetos fracamente atraídos pelos ímãs, como alumínio, sódio, magnésio e cálcio. Já os ferromagnéticos, quando submetidos a um campo magnético externo, adquirem campo magnético no mesmo sentido do campo ao qual foram submetidos, que permanece quando o material é removido. É como se possuíssem uma memória magnética. Eles são fortemente atraídos pelos ímãs e esse comportamento é observado em poucas substâncias. Entre elas estão ferro, níquel, cobalto e alguns de seus compostos. Os materiais magnéticos ainda são classificados em duros e moles. Estes últimos também referidos como macios ou doces. Os magnetos duros, também chamados de ímãs, são aqueles permanentes, o que significa que exigem um forte campo externo para levar sua magnetização a zero. Já os magnetos moles possuem um magnetismo facilmente reversível. O uso dos materiais magnéticos depende justamente de que eles sejam duros ou moles, ou, dito de outra forma, algumas aplicações exigem materiais duros e outras aplicações exigem materiais moles. Um ímã de geladeira, por exemplo, deve ser feito de um material magnético duro, para que possa permanecer grudado por muito tempo. Já os motores elétricos exigem materiais magnéticos moles, para que eles possam se adaptar rapidamente às alterações da corrente elétrica alternada. A característica de material magnético duro ou mole depende do domínio, a menor unidade do material que mantém uma orientação magnética própria. No caso dos materiais magnéticos moles, quando o campo magnético externo é retirado, a orientação magnética dos domínios desaparece. Por fim, chegamos às suspensões ativas eletromagnéticas, uma aplicação dos materiais magnéticos. A suspensão ativa é uma tecnologia que realiza o controle dos movimentos verticais das rodas, utilizando sensores para a coleta das informações e realiza ajustes em tempo real. Aplicada aos carros Williams FW14B em 1992, a novidade acabou com a graça do Campeonato Mundial de Fórmula 1, garantindo ao piloto Nigel Mansell o título da temporada com 8 vitórias, sem mesmo terminar o último bimestre de provas. Em 1980, Elmar Gopal Bose, engenheiro eletricista e fundador da empresa Bose de equipamentos de áudio, formou um grupo composto por engenheiros do MIT e outros de sua empresa para desenvolver a suspensão ideal. Segundo ele, o projeto de suspensão eletromagnética para carros, que viria a ser conhecido como Projeto SOM, iria revolucionar a indústria automobilística. A ideia era inventar um sistema que antecipasse os solavancos das estradas. O protótipo foi apresentado em 2005. O sistema de suspensão ativa controla cada roda individualmente, removendo as oscilações da carroceria. No sistema ativo da Bose, a suspensão se torna um atuador. Os atuadores na suspensão são motores elétricos lineares operando em dois sentidos do eixo, neste caso, para cima e para baixo. No eixo que se move para cima e para baixo há ímãs permanentes. Na parte externa, no estator, há bobinas elétricas. Ao aplicar uma corrente elétrica nos condutores das bobinas, surge um campo eletromagnético que atrai ou repele os ímãs, fazendo com que o eixo suba ou desça. Um motor linear é como se desenrolasse um estator de um motor rotativo. Assim, ele produz força em linha reta ao invés de rotativa. Nesse sistema, os motores lineares substituem os tradicionais molas e amortecedores. Existem ainda dois amortecedores pequenos tradicionais para absorver vibrações de alta frequência. Acelerômetros em cada roda e no chassi, juntamente com outros sensores, detectam a aceleração do carro, movimentos da roda e alterações na pista e enviam esses dados para um controlador. Esse controlador executa um algoritmo que identifica o que está acontecendo e determina o sinal de corrente que deve ser enviado para os atuadores em cada suspensão. Os atuadores empurram ou puxam as rodas individualmente, de acordo com as variações do terreno, mantendo-as sempre em contato com o chão. Também evitam a rolagem nas curvas em movimentos de aceleração e desaceleração. Tudo isso em alguns milissegundos, mantendo o carro quase que 100% estável.
O controle desenvolvido para atuar nos motores lineares é bem similar ao sistema de controle de alto-falantes desenvolvidos pela empresa, e o modo de atuação também. Aplica-se um campo eletromagnético para mover o eixo no caso do motor, ou o cone da bobina no caso do alto-falante para um lado e para o outro. Conceitualmente, suspensão eletromagnética é a levitação magnética de um objeto, obtida pela alteração constante da força de um campo magnético produzido por eletroímãs, usando um loop de feedback. Na maioria dos casos, o efeito da levitação é principalmente devido a ímãs permanentes, pois eles não têm nenhuma dissipação de energia, com eletroímãs usando apenas para estabilizar o efeito. De acordo com o teorema de Earnshaw, um corpo paramagneticamente magnetizado não pode permanecer em equilíbrio estável quando colocado em qualquer combinação de campos gravitacionais e magnetostáticos. Nestes tipos de campos existe uma condição de equilíbrio instável. Embora os campos estáticos não possam dar estabilidade, o EMS funciona alterando continuamente a corrente enviada aos eletroímãs para mudar a força do campo magnético e permite que uma levitação estável ocorra. No EMS, um loop de feedback que ajusta continuamente um ou mais eletroímãs para corrigir o movimento do objeto é usado para cancelar a instabilidade. Muitos sistemas usam atração magnética para cima contra a gravidade, por isso dá uma estabilidade lateral inerente, mas alguns usam uma combinação de atração magnética e repulsão magnética para empurrar para cima. A tecnologia de levitação magnética é importante porque reduz o consumo de energia, evitando em grande parte o atrito. Também evita o desgaste e tem requisitos de manutenção muito baixos. A aplicação de levitação magnética é mais comumente conhecida por seu papel nos trens maglev, mas também foi apresentada em skates flutuantes, baseados no filme De Volta para o Futuro, apresentados em 2015 pela empresa Lexus. Yeah. I've never seen electromag suspension on a bike before. Zero resistance, faster bike. But not fast enough. Yet. E já que falamos em filmes e ficção científica que se tornou realidade, já pensou em andar numa bicicleta de suspensão magnética que oferece resistência zero, como proposta no filme da Disney Operação Big Hero? A bicicleta em si usa suspensão eletromagnética, o que significa que basicamente o conceito principal é o seguinte: para mover a roda você precisa de uma força e essa força é obtida das atrações magnéticas. Se você enrolar um cabo e passar uma corrente nele, criará um campo magnético. Supondo que a base da rotação das rodas é basicamente a mesma dos motores de corrente contínua sem escova, onde você tem 3 bobinas para atrair um ímã do núcleo, a própria roda é um ímã, a maneira mais simples é: sempre puxe o ímã para longe para fazer uma rotação para frente. Desligue o ímã se ele puxar o núcleo na direção errada. A única coisa que torna as coisas um pouco mais difíceis é fazer uma distância constante entre o ímã e o eletroímã, e também obter um ímã forte o suficiente para a roda. No problema da personagem, ela precisa de orifícios na posição correta para ajustar o ligar e desligar, puxar ou não puxar do ímã. A suspensão ativa eletromagnética de Bose foi um sucesso técnico, mas não comercial. Representava quase 10% de aumento no peso de carros populares, fazendo com que o aumento no consumo de combustíveis os tornassem pouco atrativos. Em 2021, esse tipo de suspensão começou a ser utilizado novamente em carros da Fórmula 1, em uma mistura de sistema eletromagnético e hidráulico. Ainda assim, existem várias outras aplicações que trazem o futuro para mais perto de nós. O avanço da tecnologia baseia-se na integração de modo que você nem perceba. Assim, ela se torna parte do seu dia a dia.